Começa agora! Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Olá! Esse é o Antes e Depois da Lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça, as decisões que mudaram histórias de vida. No Antes e Depois da Lei de hoje, nós vamos falar sobre a famosa Lei Maria da Penha. O que mudou depois da criação dessa lei específica? Antes da lei, os casos ligados à violência contra a mulher eram julgados com base no Código Penal e na legislação que criou os juizados especiais. Você ouve agora uma mulher que foi vítima do companheiro antes da criação da Lei Maria da Penha. Meu pai foi sempre sacana. Meu pai nunca foi assim, aquele pai assim. Meu pai era garimpeiro, vivia no mundo. Quando ele chegou, a gente já tinha 13, 14 anos. Em vez dele ser pai, ele queria abusar da gente também. Você sabia que a cada 2 minutos, 5 mulheres são vítimas de agressões no Brasil? É o que diz o mapa da violência sobre homicídios de mulheres. Ou seja, quando esse programa terminar, provavelmente mais de 3 mulheres terão sido agredidas por alguém muito próximo, ou pai, marido ou companheiro. E você chega nesse mundão, você conhece uma pessoa que você acha que vai te dar amor e carinho e te ajudar. Aquele cara que dorme com você, te espanca, te violenta, e eles acham que tudo é perfeito. É tão chato. Para você ter uma ideia, 10 anos atrás, as agressões contra as mulheres eram registradas com o mesmo grau de importância de uma ocorrência de acidente de trânsito, um furto ou uma briga entre vizinhos. O agressor era até interrogado na delegacia, mas a pena era prestação de serviço à comunidade e doação de cestas básicas. Só era preso se matasse a companheira. E ainda assim, tinha umas brechas na legislação que logo devolviam a liberdade ao agressor. Nessa época, ela não tinha estímulo nenhum em vir até a delegacia para denunciar, para fazer um registro de ocorrência, uma citação flagrancial, sabendo que ela sairia daqui praticamente ao mesmo tempo que o agressor. A gente não precisa ir muito longe para relembrar os casos de violência contra a mulher que entraram para a história. Em 1981, no auge da fama, o cantor Lindomar Castilho matou em público a sua ex-mulher, a cantora Eliane Aparecida de Gramont, com quem foi casado por 2 anos. Ela já tinha pedido a separação 20 dias antes do crime, por causa de agressões físicas e do comportamento ciumento do cantor. 5 anos antes dessa história, mais um caso com repercussão na mídia. A Ângela Diniz, que foi morta com 5 tiros pelo namorado, o Doca Street. No primeiro julgamento, ele foi considerado inocente, porque a defesa acusou Ângela de ter uma vida libertina. Então, ele teria matado por legítima defesa. É lavar a honra dele que foi traído. Ele foi traído perante a sociedade e ficou envergonhado. Aí matou. Aí a sociedade disse, foi traído, mas matou. Limpou a honra. Mas as organizações feministas não desistiram. Foi nessa época que surgiu a famosa expressão "quem ama não mata". Depois de vários protestos no país, os 2 agressores enfim foram condenados. Lindomar foi condenado a 12 anos e Doca Street a 15 anos de cadeia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o que mudou com a Lei Maria da Penha. Esse é o Antes e Depois da Lei. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Maria da Penha. Você sabe quem foi essa mulher? Maria da Penha Maia Fernandes era farmacêutica, fazia mestrado em São Paulo, quando conheceu o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros. Se casaram e tiveram 3 filhas. Mas o que antes era amor se transformou em posse, ciúmes e agressões. O ex-marido tentou matá-la 2 vezes. Na primeira vez, ficou paraplégica. Na segunda, foi baleada com um tiro nas costas enquanto dormia. A própria Maria da Penha conta a sua história. Eu acordei pela manhã, e com um forte barulho dentro do quarto e quis me mexer, não conseguia, então eu disse, puxa, o Marco me matou. Os vizinhos que me acudiram me levaram para o hospital. Por conta dessa fato, eu passei 4 meses hospitalizada, E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele.
E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. Até então, Maria da Penha acreditava que realmente não tinha sido o ex-marido quem tinha atirado nela. Até que recebeu alta, foi para casa e ele tentou eletrocutá-la. Ele abriu o chuveiro e, no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí eu disse, está dando choque. Ele tem um choque, esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, está dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Quando o agressor viajou, Maria da Penha pegou as filhas e fugiu da casa onde vivia com o ex-marido. Eu lembro assim, no momento em que eu cheguei aqui, entendeu? Que eu cheguei aqui, que a minha filha, olha, vão brincar que agora eu vou dormir. E dormi não porque eu estava exatamente aqui, eu dormi porque ele estava viajando. E eu sabia que ele poderia não chegar aqui. O primeiro julgamento do ex-marido de Maria foi 8 anos depois do crime e ele ainda saiu em liberdade. 5 anos depois, novamente um julgamento e ele também ficou livre. As autoridades brasileiras foram pressionadas e a discussão chegou até o governo federal. O ex-marido de Maria da Penha foi ao 3º julgamento e dos 8 anos de condenação, 2 foram cumpridos em regime fechado, o restante no semiaberto e aberto. A história de Maria da Penha comoveu o Brasil. Ela é uma sobrevivente que vai passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Ela perdeu os movimentos, mas ganhou força para protestar pelo direito a uma lei específica de proteção à mulher ameaçada. Essa norma, que virou um marco na história do Brasil, recebeu o nome de Lei Maria da Penha. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei. Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada, porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Quantas mulheres morriam assassinadas e quem era responsável ela era própria, na boca dos advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu. Maria da Penha lutou 19 anos e 6 meses por justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, fala sobre os avanços e o que ainda deve ser feito com relação à proteção da mulher. O tratamento dado à violência doméstica há de ser um tratamento mais rigoroso. O Estado tem que intervir sim para atender às situações que, se chegaram àquele ponto, é porque são o resultado de violências que foram se repetindo ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, se pacificou o entendimento, quando se descumpre uma medida protetiva, não mais pode ser o réu responsabilizado pelo crime de desobediência. Antes e depois da lei, os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. A vice-presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, acredita que a lei intimida a violência. Ela disciplinou o aparelhamento estatal para prevenir e coibir a violência doméstica contra a mulher. A legislação criou também mecanismo de proteção. O Disque Denúncia é um desses mecanismos. Ao ligar para o 180, a pessoa pode tirar dúvidas sobre a lei e também denunciar, independente de ser a vítima ou não. É o que explica a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Aparecida Gonçalves. Na verdade, nós temos várias portas de entrada, né? Nós vamos ter o 180, né, que é o Disque Denúncia. Nós vamos ter as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A Lei Maria da Penha criou, né, instituiu os juizados especializados de atendimento à mulher, as defensorias públicas e as promotorias de atendimento. E nós temos os centros de referência e as casas-abrigo para as mulheres que estão em risco de vida. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou que o Brasil está em 7º lugar no ranking mundial de assassinato de mulheres, o feminicídio. De acordo com a ministra Laurita Vaz, essa violência é consequência de uma cultura machista. O resultado dessa violência é decorrente de uma cultura machista, típica da sociedade brasileira. E essa violência
ela atinge todas as mulheres. A ministra Laurita Vaz reforça a necessidade de uma atuação mais rápida da Justiça sobre esse tipo de violência. É necessário uma resposta rápida do Poder Judiciário e desses órgãos de investigação, porque essa atuação rápida da Justiça, ela tem impedido a repetição desses crimes. Eu oriento que não tenha medo, porque eu tive medo. Eu tive medo e quase morri. Esse foi o desabafo da mulher que ainda permanece protegida em um abrigo. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça, as decisões que mudaram histórias de vida. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais um Antes e Depois da Lei. E não se esqueça, você pode enviar a sugestão de alguma lei que você queira entender melhor. É só mandar um e-mail para antesedepoisdalei@stj.jus.br. Obrigada, até semana que vem. Antes e Depois da Lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça.